Ela chegou numa carroça encolhida contra um saco de milho como pagamento de uma dívida de terras que nem era dela. E o homem que a recebeu, sem olhar, sem perguntar, sem escolha, não imaginava que aquela moça de lenço desbotado e olhos cor de mel mudaria para sempre o silêncio pesado que ele carregava dentro do peito havia 5 anos. Você já imaginou ser entregue a um desconhecido como se fosse uma coisa? Como se a sua vida, os seus sonhos, o seu nome não valissem mais do que uma dívida rabiscada num papel de cartório? Foi assim que Conceição Braga Mendes chegou à fazenda Vale das Pedras, no interior do Maranhão, numa segunda-feira de agosto de 1923, quando o sol rachava o chão de terra batida e a poeira vermelha dançava no ar seco como se celebrasse uma injustiça. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu nos meses seguintes naquela fazenda silenciosa deixou toda a cidade de São Benedito do Cerrado de boca aberta, porque a verdade que veio à tona era mais antiga, mais funda e mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Essa é uma história de 1923, quando os coronéis ainda ditavam a lei com uma palavra e um revólver na cintura, quando a pobreza de uma família podia ser paga com a servidão de uma filha, e quando uma mulher pobre que soubesse ler era considerada ao mesmo tempo uma impossibilidade e uma ameaça. Mas é também uma história sobre o que acontece quando 2 destinos quebrados se encontram sem pedir licença, e sobre como a verdade, por mais que enterrem, sempre encontra uma fresta para respirar. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Reinaldo Matos Cavalcante tinha 32 anos. E a cidade de São Benedito do Cerrado o conhecia por 2 atributos que raramente andam juntos num mesmo homem: a rispidez do olhar escuro e a honestidade inabalável do trato. Era um homem alto, de ombros largos e costas que pareciam feitas para carregar peso, e carregavam. Só que não era peso de saco de milho, nem de fardo de algodão. Era peso de silêncio. Os cabelos negros, sempre úmidos de suor na nuca, o rosto marcado pelo sol e por 5 anos de uma tristeza que nenhum trabalho conseguia enterrar, as mãos calejadas que sabiam apertar a sela de um cavalo com precisão milimétrica, mas que havia muito não sabiam afagar coisa alguma. No rosto, uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda, lembrança de uma queda do cavalo quando tinha 18 anos. Dava ao olhar uma intensidade que muita gente confundia com arrogância. Mas não era. Era saudade disfarçada de dureza. A fazenda Vale das Pedras ficava a meia hora da praça principal de São Benedito do Cerrado, por uma estrada de terra vermelha que no inverno virava lama e no verão virava poeira. Era uma propriedade de tamanho médio, não o latifúndio do Coronel Venâncio, que se espalhava por colinas e vales como uma mancha de azeite no tecido da região, mas uma fazenda digna, bem tratada com gado, horta, galinheiro, um galpão de madeira boa e uma casa simples de 2 cômodos amplos, onde Reinaldo dormia sozinho desde que Miriam morrera. 5 anos antes, sua esposa tinha falecido de febre 3 dias depois de dar à luz um menino que não sobreviveu à noite do nascimento. Uma perda dupla, tão pesada e tão sem aviso, tão que Reinaldo acordou no 4º dia com um relógio parado dentro do peito e nunca mais conseguiu dar corda. A fazenda, que antes tinha risos e conversas e o cheiro de comida gostosa saindo pelos 4 cantos, tornou-se um lugar de passos pesados e portas fechadas. Os empregados diziam em voz baixa entre si que seu Naldo não era cruel. Era apenas um homem que havia parado de acreditar que o amanhã poderia ser diferente de hoje. Acordava antes do sol todos os dias. Tomava o café preto sozinho, de pé,
olhando pela janela o cinza que precedia o amanhecer. Ia ao curral checar o gado, passava pelas cercas, falava pouco com os peões, mas falava com justiça e sem arrogância. Trabalhava até o sol rachar o meio-dia. Comia qualquer coisa que Dindinha, a cozinheira velha que havia perdido a visão e que nenhum outro patrão na região aceitaria manter, preparava com as mãos que ainda sabiam de cor cada movimento da cozinha. À tarde, mais serviço. À noite, o silêncio. E assim ia, dia após dia, como um homem que não espera nada e por isso não se decepciona com nada. A cidade de São Benedito do Cerrado o respeitava, mas não o entendia, e o que não se entende julga-se em voz baixa. Já Conceição Braga Mendes tinha 18 anos e toda uma vida que a havia ensinado, da pior forma possível, que o mundo não tinha sido feito para moças como ela. Era filha de Zacarias Braga, um sitiante que havia sido rico o suficiente para criar os filhos com dignidade e pobre o suficiente para perder tudo numa só estação ruim, quando as terras que pertenciam à família por direito legítimo foram tomadas por articulações que ele nunca teve como provar nem refutar. Zacarias era um homem bom, mas derrotado. O tipo de homem que acredita na palavra do poderoso porque não tem como não acreditar e que paga com a própria carne quando descobre que aquela palavra não valia nada. Conceição tinha cabelos castanhos compridos, presos sempre num lenço desbotado de cor que já não se sabia qual tinha sido. Olhos cor de mel, de um tom que mudava com a luz. Às vezes dourado, às vezes quase verde, sempre com uma expressão que misturava medo e uma dignidade obstinada que parecia quase absurda naquela situação. Não era alta, mas havia algo na postura dela, mesmo curvada de cansaço, que lembrava uma árvore que dobra com o vento, mas não quebra. As mãos, feridas de trabalho e calejadas desde criança, seguravam um pequeno embrulho de pano quando chegou. Tudo o que tinha no mundo. Dentro desse embrulho, uma muda de roupa, um terço de madeira que pertencera à mãe e um pedaço de jornal velho, dobrado com tanto cuidado que parecia uma relíquia, porque Conceição sabia ler. E no Maranhão de 1923, no interior, isso era quase um milagre. Uma professora missionária havia passado pela cidade de Conceição quando ela tinha 10 anos, e naqueles 2 meses de aula improvisada, numa varanda de fazenda, a menina havia absorvido as letras com uma fome que nem ela mesma entendia. Quando a professora foi embora, ela continuou sozinha. Juntava pedaços de jornal, embrulhos de mercadoria, qualquer coisa impressa que chegasse às suas mãos. Lia devagar, com cuidado, movendo os lábios em silêncio, guardando cada palavra como se fosse uma moeda rara. Era isso que carregava dentro do lenço, escondido dos olhos do mundo. Um pedaço de jornal do mês anterior, com notícias de uma capital que ela nunca havia visto, mas que habitava a imaginação com a familiaridade de um sonho recorrente. O coronel Venâncio Alves de Figueiredo era o homem mais poderoso da região de São Benedito do Cerrado e usava esse poder da forma que os poderosos sempre usam, para aumentá-lo. Havia apresentado ao sitiante Zacarias Braga um contrato de dívida que o velho mal entendia. Esperado o tempo suficiente para que os juros tornassem a dívida impagável, e então oferecido a solução. Conceição iria para a fazenda Vale das Pedras, servir na lida, como ele dissera com um sorriso de quem está sendo generoso. Reinaldo Cavalcante era seu homem de confiança, ou assim o coronel pensava. O capataz Augusto, infiltrado na fazenda havia anos, garantiria que tudo corresse conforme o plano. E o plano era mais sujo do que qualquer um dos envolvidos conseguia enxergar claramente naquele momento. Conceição chegou numa segunda-feira de agosto com o sol no alto e a poeira levantando em redemoinhos pelo terreiro.
Augusto conduzia a carroça com um silêncio que não era de timidez. Era de homem que sabe o que está fazendo e prefere não olhar nos olhos de quem está fazendo o porquê. Reinaldo estava no galpão quando ouviu as rodas da carroça. Saiu, enxugando as mãos no pano, e viu o capataz descer primeiro. Depois, lenta, como quem teme que o chão possa ceder, Conceição desceu da carroceria. Ela não olhou para ele de imediato. Ficou parada por um momento, segurando o embrulho de pano contra o peito, como quem espera um julgamento. Reinaldo recebeu a informação de Augusto sem olhar diretamente para a moça. Patrão, o coronel mandou. Ela vai ajudar na lida. Nada mais foi dito. Reinaldo assentiu com um movimento seco da cabeça. Ordenou a Augusto que mostrasse o serviço e foi cuidar dos bois. Mas quando Conceição passou por ele, aquela distância de 1,5 metro que separa dois estranhos num terreiro de fazenda, ele notou algo que nenhum outro havia percebido nela naquele dia. Dentro do lenço, que segurava contra o peito, escondido, mas não tanto quanto ela pensava, havia um pedaço de jornal dobrado. E os lábios dela se moviam levemente, silenciosamente, percorrendo linhas que ela havia memorizado. Reinaldo parou. Ficou imóvel por alguns segundos com o sol na nuca e a poeira vermelha dançando ao redor. E não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Nos dias que se seguiram, Conceição cumpriu sem reclamar as tarefas mais pesadas que Augusto lhe designava. E Reinaldo foi percebendo, com aquele silêncio atento, que era sua forma de observar o mundo, que havia uma diferença entre uma pessoa que trabalha porque não tem escolha e uma pessoa que trabalha porque decidiu manter a dignidade apesar da situação. Conceição era a segunda. Esfregava o chão do estábulo de joelhos, carregava baldes d'água do poço até o galpão, remendava arreios com mãos que tremiam de cansaço no fim do dia, mas nunca reclamava, nunca implorava, nunca se diminuía diante de ninguém. Havia uma firmeza nela que contrastava estranhamente com a fragilidade do corpo. Na terceira noite, Reinaldo passou em frente ao quartinho dos empregados, onde Dindinha dormia junto com Conceição, separadas por uma cortina de saco de estopa. Ele ia ao galpão buscar uma cangalha que havia esquecido quando ouviu a voz. Baixa, clara, bonita. Conceição lia em voz alta para Dindinha a passagem do livro de Ruth da Bíblia que a velha guardava havia 40 anos e que já não conseguia mais ler sozinha. Onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você ficar, eu ficarei. A voz era firme e ao mesmo tempo suave, como água correndo sobre pedra lisa. Dindinha escutava com os olhos fechados, um sorriso de paz no rosto enrugado. Reinaldo ficou imóvel no escuro por vários minutos. Não foi ao galpão. Voltou para seu quarto, deitou na cama com as botas ainda no pé, olhou o teto de madeira e não dormiu. Na manhã seguinte, pela primeira vez desde que ela havia chegado, ele a chamou pelo nome. Conceição. Ela se virou, segurando um balde d'água, os olhos alertas com a cautela de quem aprendeu que quando um homem com poder chama, raramente é para coisa boa. Onde aprendeu a ler? Ele perguntou direto, sem rodeio. Ela o encarou por um momento antes de responder, avaliando. Depois, com o orgulho discreto de quem guarda um tesouro que ninguém pode tomar, disse: uma professora missionária passou pela cidade quando eu tinha 10 anos. Ela ficou 2 meses. Aprendi o suficiente para nunca mais parar. Reinaldo fez um gesto com a cabeça. Não de aprovação exatamente, mas de reconhecimento. Como quem vê algo que não esperava e não sabe bem o que fazer com isso ainda. A prateleira da sala, disse ele. Tem livros lá. Se quiser olhar, pode. E foi assim, sem cerimônia, sem declaração, que a fazenda Vale das Pedras começou a mudar. Conceição olhou os livros naquela mesma tarde, depois que o trabalho pesado do dia havia acabado. Eram 10 volumes, encostados numa prateleira de cedro que alguém havia pregado com cuidado na parede da sala. Uma prateleira que parecia ter sido feita com amor, por mãos que valorizavam o que estava nela.
Ela passou os dedos pelas lombadas com uma reverência que não era teatral. Puxou um, depois outro, folheou devagar. O cheiro de papel velho e pó de madeira subiu até ela como um abraço. Não percebeu Reinaldo observando da soleira da porta, com uma expressão que ele próprio não saberia nomear, alguma coisa entre a saudade e o espanto. Eram da Miriam, ele disse, sem que ela tivesse perguntado. A voz saiu diferente do tom habitual. Mais funda, mais exposta, Conceição não se virou imediatamente. Continuou com o livro na mão, respeitando o peso daquela frase. Ela gostava de ler? Perguntou por fim, suavemente. Muito, ele respondeu. Só isso. E saiu antes que a conversa pudesse se tornar algo que ele não sabia como manejar. Enquanto isso, a cidade de São Benedito do Cerrado, que nunca perdoou nem esqueceu nada, já havia começado a falar. Na mercearia de seu Horácio, Dona Clarinha, esposa do delegado, comentava com a voz baixada, mas os olhos bem abertos. Disseram que o coronel mandou uma moça para a fazenda de Naldo, filha de devedor. A outra mulher que ouvia, segurando um pacote de farinha, balançou a cabeça com um ar de quem já sabe a conclusão antes de ouvir a história. Essas coisas acontecem, mulher. O coronel resolve do jeito dele. Horácio, por trás do balcão, não disse nada, mas o silêncio dele tinha o sabor específico de quem concorda por covardia. O padre Dom Ernesto, ao saber pelo sacristão, comentou que filha de devedor aprende o que é honra na marra. E essa frase, como todas as frases cruéis ditas por homens com autoridade moral, circulou pela cidade com a velocidade que só a maldade tem. O coronel Venâncio apareceu na fazenda na terceira semana. Chegou de cavalo, sem avisar, com 2 capangas na retaguarda e o sorriso escorregadio de quem acredita que tudo que vê lhe pertence. Reinaldo estava no terreiro consertando uma cerca quando o ouviu chegar. Endireitou as costas, cruzou os braços e esperou. Venâncio desceu do cavalo devagar, os olhos percorrendo o terreiro até encontrar Conceição, que carregava lenha do galpão até a cozinha. O olhar que ele lançou nela durou tempo demais, tinha espessura demais, e fez Reinaldo sentir um nó no estômago que ele não soube nomear naquele momento, mas que o corpo reconheceu antes da razão. "Ela está se saindo bem?" perguntou o coronel, voltando o olhar para Reinaldo com uma familiaridade que pressupunha uma cumplicidade que não existia. "Ela trabalha", respondeu Reinaldo seco. "Só isso." O coronel sorriu com os dentes de fora. "Ótimo, ótimo. É para isso que ela está aqui." Reinaldo não respondeu. Mas naquela mesma noite, pediu ao peão Benedito que trocasse a trave da porteira da fazenda por uma nova, de madeira grossa, com cadeado. Foi nessa mesma semana que Reinaldo e Conceição tiveram a primeira conversa de verdade. Ele havia encontrado-a na varanda depois do jantar, com um dos livros de Miriam aberto no colo, lendo na luz fraca da lamparina com uma concentração de quem não percebe mais o mundo ao redor. Ele se sentou na cadeira do lado sem pedir licença, não por falta de respeito, mas porque algo naquela cena parecia tão natural que pedir licença seria romper o encanto. "Qual está lendo?" perguntou. Ela mostrou a capa. Era um romance português, de um autor que ele não conhecia. Miriam gostava desse, ele disse. "Chegou a terminar?" ela perguntou. "Não sei, nunca perguntei." O silêncio que veio depois não era constrangedor. Era do tipo que 2 pessoas só dividem quando já se sentem, sem entender direito como, minimamente seguras uma da outra. Foi nessa noite que ela lhe falou da tia Leonor. Não de propósito. Deslizou na conversa de um jeito que ela mesma não esperava. Estava folheando o livro para mostrar-lhe uma passagem, quando um envelope amarelado caiu da brecha entre as páginas finais. Caiu no chão, aberto de lado, e o nome na frente ficou visível antes que qualquer um dos dois tivesse tempo de reagir. Leonor Braga.
Conceição ficou olhando para aquele envelope como se o chão tivesse tremido debaixo dela. Pegou-o com as mãos que não estavam mais firmes. Esse é o sobrenome do meu pai, disse, a voz saindo fina. Braga! Reinaldo se curvou para frente olhando o envelope. Leonor Braga era o nome de alguém que eu conhecia há muito tempo, de uma história que meu pai contava. Conceição levantou o olhar para ele. Leonor era o nome de uma tia minha que desapareceu antes de eu nascer. Meu pai nunca falou muito sobre ela. Só uma vez, bêbado de cachaça e de tristeza, disse que ela havia sido prometida em casamento para um rapaz de família boa e que tudo tinha dado errado por causa de um homem poderoso da região. Reinaldo ficou imóvel. O estalar da lamparina era o único som na varanda. Guarda esse envelope, ele disse por fim, a voz mais calma do que o peito. Vou encontrar a carta que tem dentro amanhã de dia, com luz. Os dias foram passando e a fazenda Vale das Pedras foi mudando de dentro para fora, de um jeito que os empregados percebiam, mas não sabiam nomear. O trabalho continuava o mesmo. A rotina era a mesma, o sol castigava o mesmo chão vermelho. Mas havia qualquer coisa no ar diferente, uma leveza que não existia antes. Dindinha dizia, na sabedoria econômica das velhas, que não precisam de olhos para enxergar, que a casa tinha voltado a respirar. Num sábado à tarde, quando a chuva rara e miúda que caía naquela época do ano deixou o terreiro lamacento e afastou os peões para o abrigo do galpão, Reinaldo e Conceição ficaram sozinhos na cozinha enquanto ela ajudava Dindinha a preparar o tempero para a semana. Ele consertava uma alça de couro no canto da mesa. Conversavam de coisas pequenas, o tempo, o gado, uma receita que Dindinha insistia que precisava de mais coentro. E de repente ela perguntou, sem virar de frente para ele, mexendo na tigela de barro. Você chorou quando ela morreu? Ele parou o movimento das mãos. Sabia de quem ela falava. Ficou assim por um tempo longo. Chorei uma vez. Quando vim para cá depois do enterro e vi o livro que ela estava lendo ainda marcado na página que havia parado. Dobrei o canto da página de volta e fechei o livro. E chorei. Conceição parou também. Não disse nada. Mas a mão que ia mexer na tigela ficou parada por um instante. E esse instante foi suficiente para dizer tudo que palavras não conseguiriam dizer. Ele, nessa mesma tarde, contou sobre o menino, sobre o filho que não havia sobrevivido à noite do nascimento. Contou com a voz de quem havia ensaiado aquelas palavras em silêncio muitas vezes, mas nunca as havia dito em voz alta para ninguém. Eu não dei nome a ele. Sempre achei que se não desse nome, não doía tanto. Doeu mais. Conceição finalmente se virou para ele, os olhos cor de mel brilhando com uma emoção que ela não tentou esconder. Dá um nome a ele agora, ela disse, firme e suave ao mesmo tempo. Nunca é tarde para isso. Reinaldo olhou para ela por um momento longo e então disse baixinho, como se fosse uma confissão, Pedro. Ele se chamava Pedro. E o nome que havia ficado preso por 5 anos finalmente saiu. E levou consigo um peso que Reinaldo não sabia o quanto estava carregando. Nessa semana, quando ele veio ao quarto dela na madrugada porque Dindinha havia chamado em pânico, Conceição estava com febre alta, tremendo de frio apesar do calor, o corpo reagindo ao esgotamento de semanas de trabalho pesado demais para uma jovem que havia chegado já exausta. Ele ficou do lado dela até o amanhecer. Molhava o pano na água fresca do balde, colocava na testa dela, esperava a febre ceder um pouco, molhava de novo. Conceição, semiconsciente, murmurou em algum momento da madrugada. Não vai embora. Ele não foi. Quando ela melhorou, 3 dias depois, Reinaldo chamou Augusto e disse que Conceição não faria mais trabalho pesado no estábulo. Augusto assentiu com um sorriso que não chegava aos olhos. O sorriso de quem obedece, mas guarda informação para o patrão certo. E naquela mesma noite, Augusto mandou recado ao coronel Venâncio.
O coronel reagiu rápido. Apareceu na fazenda 2 dias depois, dessa vez sem avisar e com um papel na mão. Entrou no terreiro com passos de quem não precisa de convite para entrar em lugar nenhum. E chamou Reinaldo com a familiaridade grossa dos poderosos. Naldo, preciso te mostrar um documento. Reinaldo desceu da varanda, as mãos no bolso, o olhar escuro e calmo. Venâncio desdobrou o papel com um gesto teatral. Esse aqui é um contrato de serviços, com a tua assinatura, dizendo que a moça foi transferida para minha responsabilidade direta quando eu precisar. Reinaldo pegou o papel, leu uma vez, leu 2 vezes. Quando levantou o olhar, havia uma frieza no rosto que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Essa não é a minha letra, disse com uma voz que não subia de tom, mas que todo mundo no terreiro ouviu claramente. E não é a minha assinatura. O coronel encolheu levemente, mas não recuou. É claro que é. Você não se lembra de ter assinado. Eu nunca assino nada sem ler antes, coronel. E nunca li isso. Venâncio guardou o papel com um sorriso que havia virado algo mais afiado. Vamos resolver isso na cidade, então. E partiu. Naquela noite, Reinaldo ficou na varanda até tarde, com a lamparina apagada, pensando no cheiro de tinta do documento. Não o cheiro velho de papel guardado, mas o cheiro novo de tinta que havia sido posta há pouco tempo. Pensou no capataz Augusto. Pensou nos meses que o homem estava ali, trabalhando, vendo tudo, reportando tudo. Chamou Benedito, o peão mais velho e o mais leal, e disse apenas: vigia o Augusto a partir de agora. Tudo que ele fizer, tudo que ele disser, você me conta. E meu amigo, minha amiga, fique comigo. Porque o que estava para acontecer mudaria não só a vida de Reinaldo e Conceição, mas revelaria uma teia de mentiras que havia começado muito antes do nascimento de qualquer um dos dois. Na semana seguinte, Conceição encontrou a carta. Estava abrindo o envelope amarelado que havia caído do livro de Miriam, finalmente, numa tarde em que Reinaldo havia ido à cidade resolver negócios. Dindinha estava na cozinha, o cheiro de feijão no fogo e de alecrim seco preenchendo o ar quente. Conceição sentou-se na varanda com o envelope no colo e o abriu com cuidado, como quem abre uma coisa frágil que pode se desfazer. A carta era de uma mulher chamada Leonor Braga para um homem chamado Arthur Cavalcante, o pai de Reinaldo. Escrita à mão, com letra inclinada de quem havia aprendido a escrever com esforço, a carta era uma despedida. Leonor escrevia que havia sido avisada de que o noivado estava cancelado, que o pai de Reinaldo havia mudado de ideia, segundo mensagem recebida por intermédio de um homem de confiança do coronel Venâncio. Ela escrevia que não acreditava que o cancelamento vinha de Arthur, porque o coração dela não acreditava, mas que não tinha como provar nem como ir atrás. Terminava dizendo que, se fosse assim, ela iria embora da região. E havia ido, e nunca mais tinha voltado. E o pai de Conceição, o irmão mais novo de Leonor, havia passado a vida sem saber para onde a irmã tinha ido. Quando Reinaldo voltou da cidade e encontrou Conceição na varanda com a carta nas mãos e os olhos vermelhos, mas não de choro, de uma raiva controlada, fria, que é muito mais intensa do que o choro, ele parou na soleira e esperou. Ela leu a carta para ele em voz alta, devagar. Quando terminou, o silêncio que veio depois era diferente de todos os outros silêncios que aquela varanda havia guardado. Era o silêncio de quem começa a entender que a injustiça não começou ontem. Começou muito antes, em gerações anteriores, plantada por mãos gananciosas que achavam que podiam rearranjar destinos como se fossem peças num tabuleiro. Venâncio cancelou o noivado do meu pai com sua tia, disse Reinaldo, a voz baixa, mas firme como os alicerces da casa. Mandou uma mentira para cada lado. Apagou a promessa, separou as famílias e agora está tentando fazer a mesma coisa com a geração seguinte. De outro jeito, mas a mesma coisa. Conceição o olhou.
Você acha que ele sabe quem eu sou? Reinaldo pensou por um momento. Acho que ele sabe quem é seu pai. E acho que foi por isso que te mandou para cá. Não para trabalhar, mas para me usar como ferramenta. Se eu te tratasse mal, ele teria um motivo para me tirar do caminho. E se eu te tratasse bem? Ele não terminou a frase. Não precisou. Naquela mesma noite, Conceição tentou partir. Não era covardia. Era o oposto da covardia. Era a coragem de quem decide não ser o motivo pelo qual um homem bom perde tudo o que construiu. Acordou antes do amanhecer, dobrou suas poucas roupas dentro do embrulho de pano, colocou o terço da mãe no bolso e saiu em silêncio pela porta dos fundos. A estrada estava escura, o cheiro de capim molhado de orvalho e de terra fria enchendo o ar. Ela caminhou por uns 15 minutos antes de ouvir o som das patas de cavalo atrás dela. Reinaldo desceu do animal sem pressa. A lamparina que carregava na mão fazia uma bolha de luz amarela ao redor dos dois. Ficou de pé na poeira da estrada, olhando para ela por um momento longo. Não com raiva, não com julgamento, com uma expressão que ela nunca havia visto em nenhum homem antes, que era alguma coisa entre o respeito e a súplica. Você não me deve nada, ele disse, a voz saindo firme, mas com uma ternura que era nova nela, nova nas palavras dele, nova no ar daquela madrugada. E eu não estou te pedindo para ficar por dívida. Ela o encarou com os olhos brilhando na luz da lamparina. Eu fico e você perde tudo. Perco a fazenda, perde reputação, perdo. Você não é responsável pelo que um homem ganancioso faz. Ele a interrompeu, suave, mas firme. Você veio aqui contra a sua vontade. Ficar ou ir embora, essa escolha é só sua. Mas saiba que se você ficar, não é por medo do coronel, é porque você decidiu. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo, com um embrulho de pano contra o peito e a estrada escura atrás das costas. Então, devagar, sem dizer nada, virou e começou a caminhar de volta para a fazenda. Reinaldo apanhou o cavalo pelo cabresto e caminhou ao lado dela em silêncio, a lamparina iluminando os dois até a porteira. A crise chegou numa quinta-feira sem aviso, como todas as crises que importam. Reinaldo havia saído cedo para uma negociação de gado com um fazendeiro da região vizinha. Uma viagem que o levaria o dia inteiro. Antes de ir, conversou brevemente com Benedito. Fica de olho. O peão assentiu com o sério de quem entende o peso da instrução. Mas Augusto também tinha ouvido os planos do patrão. E Augusto, naquela manhã, mandou um moleque com um bilhete para o coronel Venâncio. Venâncio chegou por volta das 10 da manhã. Dessa vez com 4 homens armados e com um documento diferente. Não o contrato de serviços, mas um papel que ele chamou de ordem de recolhimento, dizendo que Conceição havia sido cedida a ele diretamente por seu pai para a quitação de uma segunda dívida que Zacarias havia contraído. Dindinha, que estava na cozinha, ouviu o barulho e ficou imóvel. As mãos paradas sobre a massa de pão, o coração acelerado. Conceição estava na varanda quando viu os cavalos entrarem pelo terreiro. Ela não correu. Ficou de pé, de frente para Venâncio, quando ele desceu do cavalo. Os olhos cor-de-mel com uma frieza que ele não esperava. Você vai vir comigo, disse o coronel sem prólogo. Tem um homem na cidade que precisa conhecer você. Eu não vou a lugar nenhum, respondeu ela, a voz saindo mais firme do que o corpo tremia por dentro. Venâncio fez um gesto para os capangas. 2 deles avançaram. Foi Benedito quem chegou primeiro, com a espingarda atravessada no braço. Não apontada, mas presente. Atrás dele, os outros 3 peões da fazenda com ferramentas na mão. Os homens do patrão não saem daqui enquanto o patrão não voltar, disse Benedito com a calma de quem não precisa gritar para ser levado a sério. Venâncio olhou para os peões. Olhou para Conceição, fez o cálculo da situação. Saiu com o sorriso de quem perde uma batalha, mas ainda não perdeu a guerra. Diga ao Naldo que isso não terminou, disse antes de montar. Diga que eu tenho o documento.
e que o juiz vai concordar comigo. Quando Reinaldo voltou ao final da tarde e ouviu de Benedito o que havia acontecido, sentou no banco da varanda e ficou um tempo longo com as mãos abertas no colo, olhando para o chão de terra batida. Conceição se sentou ao lado dele sem dizer nada, esperando. Por fim, ele se levantou. "Preciso falar com o velho Delfino", disse. Ela ergueu o olhar. "Quem é Delfino?" "Um homem que trabalhou para Venâncio durante 20 anos. Foi embora depois de ver uma coisa que não queria ver. Vive sozinho, a umas 2 horas daqui, num sítio pequeno." Ele a olhou. "Ele sabe de coisas, sempre soube. Só nunca teve motivo suficiente para falar." Reinaldo foi ao sítio de Delfino na manhã seguinte, sozinho, de cavalo, pela estrada de terra vermelha que o sol da manhã transformava em ouro. Delfino era um homem de 60 e tantos anos, de costas curvadas e olhos que haviam visto demais para conseguir disfarçar o que guardavam. Ficou na soleira da porta quando viu Reinaldo chegar, com o rosto de quem esperava aquela visita e ao mesmo tempo torcia para que ela nunca viesse. Reinaldo desceu do cavalo, tirou o chapéu e foi direto ao ponto. "Venâncio está usando documentos falsos com a minha assinatura. Eu sei que não sou o primeiro. E eu sei que você sabe de coisas que poderiam mudar isso." Delfino ficou olhando para ele por um tempo comprido. O vento balançava as folhas do cajueiro velho do lado da casa. Um galo cantou ao longe. Por fim, o velho disse, com a voz de quem decide algo difícil depois de muito tempo: "Preferia morrer em paz, Naldo, mas parece que não tem como ter paz sem verdade." E chamou Reinaldo para entrar. O que Delfino contou levou 2 horas, e cada peça que encaixava abria uma clareza que era, ao mesmo tempo, iluminação e escuridão. Venâncio havia forjado documentos durante décadas, terras de Zacarias Braga que eram legítimas por herança, transferidas fraudulentamente para o nome do coronel por registros falsificados no cartório da cidade, onde o escrivão era homem de sua confiança. A carta para Leonor Braga havia sido interceptada. Nunca chegou até o pai de Reinaldo, e uma resposta falsa havia sido criada e enviada de volta, dissolvendo o noivado e, com ele, a aliança entre as famílias Cavalcante e Braga, que juntas teriam terras e força suficiente para resistir ao avanço do coronel. E Augusto, o capataz infiltrado, havia forjado a assinatura no contrato mais recente com a ajuda de um papel antigo que havia guardado anos antes, esperando o momento certo. Delfino tinha documentos, cartas originais, um contrato de cartório com a escrita do escrivão, confessando a fraude em troca de dinheiro, e seu próprio testemunho escrito, que havia preparado sozinho numa noite de insônia 2 anos atrás, jurando que um dia entregaria. "Estava esperando alguém com coragem suficiente para usar isso", disse o velho, empurrando a pasta amarelada para a mão de Reinaldo. Reinaldo voltou para a fazenda com a pasta debaixo do braço e o coração batendo mais forte do que o costume. Conceição estava esperando na varanda. Ele sentou ao lado dela, abriu a pasta e mostrou tudo. Eles leram juntos, devagar, com a lamparina no meio da mesa e as mariposas circulando pela chama, enquanto lá fora o Maranhão da noite fazia seu barulho de grilos e de boi mugindo ao longe. Quando terminaram, Conceição ficou olhando para a mesa. Depois disse quase para si mesma: "Meu pai perdeu tudo por causa de falsificação. Minha tia perdeu o noivado por causa de falsificação. E eu vim parar aqui por causa do filho disso tudo." Reinaldo olhou para ela. "Você veio parar aqui porque o destino puxou um fio velho." Ela o encarou, os olhos cor de mel, com uma mistura de coisas que ela não estava pronta para nomear todas ainda. "E agora?" Ele fechou a pasta, a mão pousando sobre ela com firmeza. "Agora a verdade vai ser dita em público, e vou precisar que você esteja do meu lado." A manhã de uma quinta-feira de outubro chegou diferente em São Benedito do Cerrado.
Havia no ar uma qualidade de presságio, como quando o céu muda de cor antes de uma chuva forte, o cheiro de terra seca que anuncia que vai molhar. As pessoas na rua sentiam sem saber por que aquele dia seria lembrado. Reinaldo entrou na Câmara Municipal às 10 da manhã, com Conceição ao lado, e a pasta de documentos sob o braço. Delfino veio mais atrás, de bengala, com os passos lentos de quem carrega nos ombros o peso de 20 anos de silêncio guardado. O espaço estava cheio. Por conta ou por coincidência, havia uma reunião de moradores prevista para aquela manhã, e praticamente metade da cidade estava presente. O juiz de comarca, Dr. Firmino, estava sentado à mesa principal com o delegado ao lado. O padre Dom Ernesto estava numa cadeira ao fundo. E o coronel Venâncio, que havia sido informado da reunião por seus próprios canais, estava de pé, perto da janela com 2 dos capangas, com um ar de dono do espaço que ainda não sabia que estava prestes a ser contestado. Reinaldo pediu a palavra ao juiz com a educação firme de quem não está pedindo favor, está exercendo direito. Dr. Firmino franziu a testa, olhou para o coronel, olhou para Reinaldo, e fez um gesto de que podia falar. O silêncio que caiu naquela sala foi o tipo que acontece quando todo mundo sente ao mesmo tempo que algo importante está prestes a acontecer. Peço licença ao Dr. Firmino, ao delegado Arlindo e a todos os presentes. Vim aqui porque existe uma série de crimes cometidos nesta região por um período de décadas, com documentos falsificados, testemunho de cúmplice e evidência de cartório, e esses crimes envolvem o senhor Venâncio Alves de Figueiredo. O burburinho foi imediato. Venâncio levantou a voz. Que absurdo é esse, Cavalcante? Você está aqui para me difamar com mentira de moça sem família? Reinaldo virou para ele com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer fúria. Com a sua licença, coronel, deixe o doutor juiz decidir o que é mentira depois de ver o que está nesta pasta. O que veio a seguir durou mais de 1 hora. Delfino deu seu testemunho com a voz trêmula, mas os olhos firmes de quem finalmente consegue dormir depois de muito tempo. Os documentos foram apresentados um por um. Os registros falsificados das terras de Zacarias Braga, a carta interceptada entre Arthur Cavalcante e Leonor Braga, o contrato forjado com a assinatura de Reinaldo e a confissão escrita do escrivão, que havia morrido 2 anos antes, mas deixado a carta selada com instruções para que fosse entregue caso alguém com provas suficientes aparecesse. Venâncio tentou 3 vezes interromper, contestar, ameaçar. As 3 vezes o juiz Firmino mandou que se calasse. Na 3ª vez, o coronel olhou para os capangas e eles olharam de volta para ele com a expressão de homens que calculam risco e decidem que aquela não é a batalha deles. Os capangas não se mexeram. Quando o juiz Firmino finalizou a leitura de todos os documentos e o delegado Arlindo se levantou, o silêncio na Câmara Municipal de São Benedito do Cerrado era do tipo que as pessoas descreveriam anos depois, dizendo que dava para ouvir o próprio coração bater. Venâncio Alves de Figueiredo, o senhor está detido por falsidade ideológica, estelionato e abuso de autoridade. O coronel ficou imóvel por um segundo. Depois, o que havia nele que ainda era humano pareceu se recolher. E ficou apenas o casaco vazio de um poder que havia acabado. Augusto foi expulso da fazenda naquela mesma tarde. Nem precisou de ordem formal. Quando chegou na porteira e viu Benedito com o cadeado novo na mão, entendeu que a conta havia chegado. Quando Reinaldo saiu da Câmara Municipal com Conceição, as pessoas que estavam na calçada se afastaram para abrir passagem. Não de medo, de respeito. O padre Dom Ernesto, que estava na saída, cruzou com eles e abaixou os olhos. A dona Clarinha, esposa do delegado, que havia murmurado tantas coisas na mercearia de seu Horácio, ficou imóvel na calçada, com o rosto de quem não sabe mais o que fazer com a própria vergonha. Conceição caminhou por aquela calçada de cabeça erguida,
Com o sol de outubro batendo no rosto e a poeira vermelha de São Benedito do Cerrado levantando dos seus pés. E a cidade que havia murmurado e julgado desde o dia em que ela chegara encolhida numa carroça, a viu assim. E não havia uma única pessoa presente que pudesse afirmar depois que não havia sentido o próprio julgamento se dobrar sobre si mesmo como uma folha ao fogo. A semana que se seguiu foi de acerto de contas no melhor sentido que essa expressão pode ter. O juiz Firmino confirmou a sentença de Venâncio. 10 anos de prisão, perda de todos os bens adquiridos por meios fraudulentos e restituição dos títulos de terra às famílias lesadas. As terras de Zacarias Braga, que o velho havia perdido numa dívida que nunca foi legítima, foram reconhecidas por sentença judicial como propriedade legítima da família Braga. O delegado Arlindo, que havia ficado em silêncio durante anos de coronelismo, pareceu respirar diferente a partir daquela semana, como se a mudança de ar na região houvesse chegado também até os pulmões dele. O escrivão novo, nomeado de outra cidade pelo juiz para garantir imparcialidade, registrou os documentos com a velocidade de quem entende que algumas injustiças precisam ser desfeitas com urgência. Conceição assinou os papéis de reconhecimento das terras do pai, com as mãos firmes e os olhos secos. O choro havia vindo na noite anterior, sozinha, no quarto da fazenda, com o terço da mãe nas mãos e a Bíblia de Dindinha aberta no colo. Tinha sido um choro de alívio, de raiva, de saudade, de gratidão, de tudo ao mesmo tempo, da forma que só as emoções verdadeiras chegam, sem pedir licença e sem deixar recado. Zacarias Braga soube do acontecido por um mensageiro que Reinaldo mandou. O velho viajou 3 dias de carroça para chegar a São Benedito do Cerrado, e quando entrou no terreiro da fazenda Vale das Pedras e viu a filha de pé na varanda, parou no meio do terreiro e ficou assim, com as mãos tremendo e os olhos marejados, sem conseguir avançar. Foi ela quem foi até ele. O abraço que se deram não precisou de palavras. Tinha décadas de coisa não dita dentro, e o silêncio entre os dois era exatamente do tamanho de tudo que havia sido tirado deles por um homem ganancioso que achava que podia rearranjar famílias como peças num tabuleiro. Reinaldo assistiu àquela cena da porta da cozinha com o chapéu na mão, discreto como sempre, e sentiu alguma coisa dentro do peito que não era mais o relógio parado. Era outra coisa. Era pulso. Numa tarde de fim de outubro, com o sol descendo atrás das colinas e tingindo o céu de um laranja, que o Maranhão reserva para as horas mais bonitas do dia, Reinaldo encontrou Conceição sentada debaixo do ipê velho que ficava na entrada da fazenda. Ela estava com um livro no colo, um dos de Miriam, mas não estava lendo. Estava olhando para o horizonte com um ar que era de quem está chegando a uma conclusão. Ele se sentou ao lado dela na raiz grande do ipê, que havia anos servia de banco para qualquer um que precisasse pensar. O vento trazia o cheiro de terra seca e de capim, e de algo distante que podia ser chuva. Os grilos já começavam a cantar na beira do mato. Dindinha havia deixado o aroma de café passado escapar da cozinha e ele percorria o ar como uma promessa de aconchego. "Você vai embora agora?" Ele perguntou, sem olhar para ela, os olhos no horizonte. "Tem terra, tem escolha." Ela ficou um tempo sem responder. "Tenho", disse por fim. "Mas a escolha não é só sobre terra." Ele virou o rosto para ela. Ela o encarava com os olhos cor de mel, iluminados pelo laranja do fim de tarde, com aquela expressão que desde o começo misturava dignidade e vulnerabilidade de um jeito que ele nunca havia visto em ninguém. "Você sabe o que é acordar um dia e perceber que o lugar que é seu não é um endereço?" Ela perguntou. Ele ficou quieto, ouvindo. "Que não é uma terra, nem uma cidade, nem um quarto. Que é uma pessoa."
Reinaldo ficou olhando para ela por um momento tão longo que o último pássaro do dia cruzou o céu acima deles antes que ele falasse. Quando falou, a voz saiu com uma ternura que ele havia guardado por 5 anos dentro do mesmo lugar onde estava o nome de Pedro. Fundo, protegido, esperando uma hora que ele havia acreditado que nunca chegaria. Eu não te quero por gratidão, nem por dívida de ninguém, disse ele, com a voz firme, mas com uma suavidade que era completamente nova nela. Nova no ar daquela varanda, nova na fazenda que havia aprendido a respirar de novo. Te quero porque você lê no escuro para uma velha que não enxerga, porque tem coragem de partir quando acha que é peso e de voltar quando decide que quer ficar, porque me fez lembrar que ainda sou capaz de sentir alguma coisa. Ele pausou. E porque, sem que eu pedisse e sem que você soubesse, você me devolveu meu filho. Deu nome ao que eu não conseguia nomear. A voz falhou um pouco nessa última frase, mas não quebrou. Se você quiser, eu te peço que fique, não por obrigação, por escolha sua. E Conceição ficou olhando para ele com os olhos brilhando, e uma lágrima que ela não tentou segurar, descendo pelo rosto, devagar. Quando respondeu, a voz estava serena com a serenidade de quem finalmente pisa em terra firme depois de muito tempo andando sobre chão movediço. Eu cheguei aqui sem querer, sem escolha, sem voz, sem nome que valesse para essa cidade. Ela respirou fundo, mas fui ficando de escolha, cada dia que ficou. E agora, com terra minha, com meu nome no papel, com a possibilidade de ir para onde eu quiser, agora é a hora que eu tenho escolha de verdade. E eu escolho ficar. Não porque não tenho opção, porque não quero nenhuma outra opção que não seja você. O ipê balançou levemente com o vento. Dindinha, que havia saído silenciosamente da cozinha e estava na soleira da porta, levou as mãos ao rosto sem fazer barulho. Reinaldo segurou o rosto de Conceição com as 2 mãos, com aquelas mãos calejadas que sabiam apertar a sela de um cavalo, mas que naquela tarde souberam também, com uma delicadeza aprendida num instante, afagar. E o beijo que veio foi do tipo que sela as coisas. Não o começo de uma história, mas a confirmação de que ela já havia começado muito antes, nos silêncios da varanda, nos livros da prateleira de cedro, nas madrugadas de febre e de pano molhado, no nome de Pedro dito em voz alta pela primeira vez. O casamento aconteceu em novembro, numa manhã de sábado, com céu limpo e vento fresco. Debaixo do ipê amarelo, que ficava na entrada da fazenda Vale das Pedras, e que havia florescido naquela semana com uma exuberância de cachos dourados que os mais velhos da região disseram nunca ter visto igual. Padre Dom Ernesto havia pedido a Reinaldo para oficiar a cerimônia, e Reinaldo havia aceitado não por esquecer o que o padre havia dito, mas porque havia entendido que a generosidade não é fraqueza. O padre chegou com um olhar diferente de quem carrega algum arrependimento bem dobrado no bolso e fez a cerimônia com uma emoção genuína que a congregação sentiu. Conceição usava um vestido simples de algodão branco que Dindinha havia costurado nas 2 semanas anteriores, com mãos que não enxergavam, mas que conheciam o tecido de cor, cada pesponto medido pelos dedos. Sobre os ombros, um xale azul que havia pertencido à mãe de Reinaldo, guardado numa caixinha de cedro, junto com o anel de noivado que ele colocou no dedo dela, com as mãos que tremiam apenas um pouco. Zacarias Braga estava na primeira fila, de terno escuro que havia pertencido a seu pai e que havia tirado do baú para aquele dia, as mãos grandes e trêmulas, segurando o chapéu contra o peito. Dindinha estava ao lado dele, de mãos dadas, os olhos sem visão voltados para cima, como se estivesse olhando para algo que só ela podia ver. Benedito e os outros peões estavam atrás, de chapéu na mão, com o ar de homens que não sabem bem como se comportar em cerimônia, mas que não perderiam aquela por nada no mundo. A cidade de São Benedito do Cerrado estava presente, não toda, mas boa parte,
e havia uma diferença entre aquela presença e a das fofocas da mercearia. Dessa vez, as pessoas vieram para celebrar. Seu Horácio veio com a mulher e os filhos. O juiz Firmino veio com o chapéu de festa. Até Dona Clarinha apareceu no fundo, em silêncio, com uma expressão que era a única forma que ela encontrava de reconhecer que havia errado. Quando o padre Dom Ernesto perguntou se Reinaldo aceitava Conceição, ele respondeu com uma simplicidade que deu mais peso à palavra do que qualquer discurso. Aceito. Quando perguntou a ela olhou para Reinaldo antes de responder com um sorriso pequeno e seguro. O tipo de sorriso de quem está exatamente onde escolheu estar. Aceito. Os cachos amarelos do ipê balançaram com o vento da manhã. Alguém no fundo começou a chorar. E não era de tristeza. 6 meses depois, a fazenda Vale das Pedras havia se transformado de um jeito que quem não a conhecia antes não teria como imaginar o que era. Reinaldo e Conceição trabalhavam as terras juntos, as da fazenda e as terras restituídas de Zacarias, que o velho era velho demais para lavrar sozinho, mas que o genro tratava como extensão natural da própria propriedade. O pasto que havia estado seco por 2 anos floresceu verde com as chuvas de dezembro, e o gado que Reinaldo havia reduzido nos tempos de aperto cresceu de volta, com uma força que o capataz novo, um rapaz jovem chamado Hernani, que havia chegado da região vizinha, dizia ser sinal de terra bem cuidada. A fazenda ganhou um novo nome. Numa tarde, Reinaldo chegou até Conceição com um pedaço de madeira e um formão. Quero mudar a placa da entrada. O que você acha? Ela pensou por um instante. Vale das Promessas Cumpridas, disse, sem hesitar. Ele a olhou. Por que esse? Porque foi isso que aconteceu aqui. Promessas que foram quebradas há décadas finalmente se cumpriram. Ele ficou olhando para ela por um momento e depois começou a entalhar sem dizer mais nada. Naquela semana, a nova placa foi pregada na entrada, entre os 2 ipês, e quem passava pela estrada parava para ler e levava o nome consigo. Dindinha continuava na cozinha, com o mesmo café forte das 5 da manhã e o mesmo pão de queijo no forno às 6. Mas agora havia uma criança que chegaria para escutar as histórias que ela contava. Porque Conceição anunciou numa manhã de março, com o rosto iluminado de uma forma que Reinaldo nunca havia visto em ninguém, que estava grávida. Ele ficou imóvel por um segundo. Depois, com aquela economia de gesto que era a linguagem dele, colocou a mão sobre a barriga dela ainda pequena e ficou assim por um momento longo, com os olhos fechados e uma expressão de paz que os que estiveram presentes descreveram anos depois com a mesma frase. Era um homem chegando em casa. Naquela mesma tarde, Reinaldo foi até o quarto, abriu a gaveta onde havia guardado a caixinha de cedro depois do casamento e tirou de dentro dela um pequeno caderno velho que havia pertencido a Miriam. Um caderno onde ela havia escrito coisas que ele nunca havia conseguido ler depois que ela morreu. Sentou-se à mesa, abriu o caderno na primeira página e leu. Depois chamou Conceição e pediu que lesse junto. Eles leram o caderno inteiro naquela tarde, em voz alta e em silêncio, alternando, rindo às vezes e ficando quietos outras vezes, com o sol descendo pela janela e o cheiro de café e de terra e de ipê florescendo do lado de fora. A cidade de São Benedito do Cerrado, que havia murmurado e julgado, aprendeu, da forma mais cara que existe, assistindo à própria vergonha, que uma mulher mandada para esfregar um estábulo podia ser, afinal, a pessoa mais digna que jamais havia cruzado sua praça. E aprendeu também que a verdade, por mais que enterrem, sempre encontra uma fresta para respirar. Sempre. Assim se encerra a história de Reinaldo Conceição e do filho que chegou para completar o que o amor havia começado. Uma história de dor que abriu o caminho para a justiça e de justiça que fez florescer o amor. Uma história que começa em 1923, num Maranhão,
onde coronéis ditavam o destino dos outros como se fossem donos não só de terra, mas de vida, e que termina com uma mulher que chegou sem escolha e ficou por escolha, e com um homem que havia parado de acreditar no amanhã e descobriu que o amanhã havia chegado numa segunda-feira de agosto, encolhida numa carroça, com um pedaço de jornal dobrado dentro do lenço. Às vezes, o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança e, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de amar outra vez. E cheia de verdades que, por mais que tentem enterrar, florescem como ipê amarelo na entrada da fazenda. Na hora certa, de uma vez, de um modo que ninguém consegue fingir que não viu. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Você não imagina o quanto esse gesto simples ajuda esse canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100. 000 inscritos, porque cada inscrito é uma pessoa a mais que vai receber essas histórias de amor, de dor e de superação que o Brasil rural tem de sobra para contar. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. Porque todo mundo conhece alguém que precisa ouvir que a injustiça não é eterna e que o amor chega mesmo nas horas que a gente menos espera e não vai embora agora. Clique na próxima história, porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.